Olá, queridos alunos, vou tirar minha cadeira, deixa ali do ladinho. Tudo bem com vocês? Vamos então gravar a nossa 7ª aula, né? Nós já fizemos interpretação de texto, já fizemos leitura, já falamos sobre o texto narrativo e hoje então nós falamos sobre o artigo e sobre o numeral e hoje nós vamos falar sobre concordância nominal, tá? Não esqueçamos que estamos pela TV, estamos pelo aplicativo e estamos também pela internet. Nós precisamos fazer com que os nossos alunos do estado do Paraná assistam às aulas, participem nesse momento de pandemia, né? Vamos nos ajudar, qualquer coisa a gente vai conversando para se acertar, tá bom? Vamos lá então. Primeiro nosso slide aí do Paraná, nossa 7ª aula. O nosso livrinho, se você não tem o livro de língua portuguesa, não precisa ficar preocupado, tá? Porque você vai tem lista de exercícios, tem o quiz, pode ficar tranquilo, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar nervosa porque o livro não chegou para você. Você vai receber os exercícios, tá bom? Muito bem. Já sabemos que a nossa unidade é ser e conviver. Conversamos um monte sobre quem somos e do jeito que somos, assim convivemos, né? Que o que somos não é questão de aparência física, mas é atitudinal, é o meu comportamento que vai dizer como que eu sou e como que eu convivo com as pessoas. Muito bem. Análise linguística, concordância nominal é o nosso tema de hoje, tá certo? Vamos lá. Professora, o que é concordar em língua portuguesa? Porque eu até entendo o que é concordar, mas em língua portuguesa, ó. Então vamos entender o que é concordar primeiro. Concordar é estar de acordo com alguém ou alguma coisa. Eu e minha mãe concordamos que devemos cuidar da higiene para ficar longe do Covid-19. Minha mãe fala que eu tenho que cuidar da higiene. Eu também sei que eu tenho que cuidar da higiene. Ou seja, a gente concorda nesse assunto, tá? Muito simples. Na língua portuguesa é muito diferente? Não. O que é nominal, professora? Nominal está relacionado a nome. O meu nome é Gláucia. O seu é Isabela. É Ricardo. Em língua portuguesa, especialmente sobre gramática, nome é um substantivo. Lembra o que é substantivo, professora? Esqueci. Substantivo é o que dá nome para as coisas, ó. Como que é o nome disso aqui? Controle. O nome disso aqui? Óculos. Ó, meus óculos. Ó. Nome disso aqui? Celular. Nome disso aqui? Garrafinha de água, né? Nome disso aqui? Teclado. Ou seja, isso são todos substantivos. Você aí do teu lado deve estar com caderno, que é substantivo, lápis, substantivo, borracha, substantivo, a TV ou o celular, né? Aí do seu lado. Deve ter uma mesa aí do seu lado, deve ter uma cadeira aí do seu lado, deve ter um copo com água, enfim. Tudo isso é substantivo em língua portuguesa. O que é concordância nominal, então? Leia esse slide e veja se você consegue compreender o que a professora colocou aqui, tá? Na sequência eu já explico. Pode ler, eu vou esperar. Conseguiu? Entendeu? Porque, ó, se o que está escrito não faz sentido para a gente, não adianta nada, nós temos que entender. Então, a professora pediu para você ler e você leu. Se você compreendeu, perfeito. Se você não compreendeu, nada acontece, né? Então, vamos discutir juntos o que é isso? O que é a concordância nominal? Concordar, a gente já sabe que é estar de acordo, certo? Nominal, estar de acordo com o nome.
Ao construir uma frase, todas as palavras devem estar de acordo com o substantivo. Ou seja, se o substantivo está no singular, tudo ficará no singular. Se o substantivo estiver no plural, todas as outras palavras variáveis devem estar no plural. Ou seja, eu tenho um controle remoto. Eu tenho 2 controles remotos. Eu tenho um celular. Eu tenho 2 celulares, né? Nós temos 3 celulares. Olha só, então vai tudo se modificando. Então veja. Substantivo no singular é o celular. Ó, substantivo no celular, no singular é celular. Um celular está no singular. Portanto, o meu celular está quebrado. Pronto. Celular é um só, o fica no singular, está, que é o verbo, fica no singular, quebrado, que é é uma espécie de adjetivo, né, que é o verbo na sua forma nominal do particípio. Depois nós conversamos sobre isso. Agora, se eu tivesse 2 celulares aqui, como é que nós íamos dizer? Os meus 2 celulares estão quebrados. Percebem? É disso que está falando aqui. Se o substantivo está no singular, vai tudo para o singular. Se o substantivo está no plural, vai tudo para o plural. As palavras variáveis, professora, eu até agora entendi. Mas eu não entendi o que é essas palavras variáveis. Então, eu vou explicar para você. Você se lembra lá do comecinho da aula sobre artigo e numeral? Que nós colocamos as 10 classes de palavras lá? Lembra disso? Não? Vamos lembrar. Nós temos que lembrar sempre. Adjetivo, advérbio, artigo. Conjunção, interjeição, numeral, preposição, pronome, substantivo e verbo. As 10 classes de palavras. Ponto. Dessas 10, tem algumas que se modificam. Como assim, professora? E outras que não se modificam. Como assim, professora? Olha só. Vamos pegar um adjetivo. Vamos pegar o adjetivo bonito, tá? Bonito. Bonito pode virar bonita, pode virar bonitinho, pode virar bonitinha, pode virar bonitos, pode virar bonitas. Olha quanta coisa. Então, isso que significa variável, porque ela pode variar. Agora vamos pegar uma outra classe que não é variável, que é invariável. In significa não. Invariável, não variável. Hoje é um advérbio. Advérbio de tempo. Ali é um advérbio de lugar. Amanhã, um advérbio de tempo. Agora vamos colocar isso no plural. Eu posso falar amanhãzinho, amanhãzão, hojinho, hojão. Que absurdo, professor. Exatamente. É uma classe de palavras que não se modifica. Ela é invariável. Então, o que está dizendo nesse slide? Que o substantivo vai mandar na frase e que todas as palavras variáveis vão se modificar. Singular, tudo no singular. Plural, tudo no plural. Imagina você dizendo agora. A minha caneta está cheia. Quantas canetas você tem? Uma. A singular, caneta singular, está. O verbo está no singular, cheia singular. Agora vamos colocar 2 canetas nesse jogo? Como é que vai ficar? Vai, como é que ficam 2 canetas? As minhas 2 canetas estão cheias. Tudo para o plural, porque o substantivo está no plural. Deu para entender? É difícil? Não, não é difícil.
difícil, é fácil. Ó, a professora, vou falar sério. Quando eu vi esse slide aí e li sozinho, eu achei meio difícil. Mas agora, depois da explicação, não ficou, não é verdade? Então, é isso mesmo. Vamos lá, para alguns exemplos, tá? O aluno aplicado assistiu às aulas. O nosso substantivo que tá mandando aí é o substantivo aluno. Como é que fica? O aluno aplicado assistiu às aulas. Agora vamos colocar para alunos, porque nós temos muitos alunos aí no Paraná, né, assistindo essa aula. Os alunos aplicados assistiram às aulas. Viu como é fácil? Concordância nominal vai dar pra gente uma credibilidade. O que é isso, professora? Se eu escrevo observando a concordância das palavras, eu vou ter um créditozinho lá com as pessoas, com os meus leitores. As pessoas vão olhar para o meu texto com mais respeito, porque sabem que eu conheço a língua portuguesa. Agora eu vou contar um segredo para vocês, que às vezes a gente mistura um pouco de escrita formal com oralidade. Nós aqui no Paraná temos um gravíssimo problema. Olha como é que a gente faz normalmente, ó. Os alunos, vocês já viram isso? Mãe, cadê as minhas camisetas? Já não falou isso para sua mãe? Mãe, cadê minhas meias? Nós fazemos isso, nós marcamos o artigo, marcamos os pronomes e esquecemos de marcar aqui no substantivo. Já ouviu isso? Já? Eu tenho certeza absoluta. Mãe, cadê minhas canetas? Mãe, cadê minhas borrachas? E aí, mostra para nós, isso é oralidade. Quando eu vou escrever, eu tenho que tomar cuidado na hora dessa escrita. Muito bem, vamos para o próximo slide. Olha só, exemplo. O meu substantivo é igreja. Meu substantivo é igreja, ele está no singular, certo? Certo. O meu adjetivo, acanhadinha. O meu adjetivo acanhadinha está no singular porque o meu substantivo está no singular. Ó, velha. Velha se refere à igreja também. Se fossem as igrejas, como é que ficaria? Acanhadinhas e velhas, né? Mas, ó, tinha aos meus olhos. Agora veja aqui, ó. Olha o meu substantivo olhos. Olhos, tá vendo? Mudou um pouquinho. Eu tenho o substantivo olhos e o meu pronome. O meu pronome já foi, então, para o plural. Um esplendor estonteante. A palavra esplendor é um substantivo, estonteante é um adjetivo e, portanto, estonteante está no singular porque esplendor está no singular. Temos mais dois exemplos aqui, onde os morcegos voejavam. Voejar é de voar, né, gente? Onde os morcegos voejavam. Ó, morcegos, plural. Meu artigo no plural, meu verbo no plural. Essa frase aqui é bem legal. Vocês viram que é tudo lá do nosso texto, né? Ó, temos o substantivo voz, temos o substantivo vozes e temos o substantivo censura. As palavras que se referem a esse substantivo. Doce, ó, a sua voz era doce. Tudo no singular por causa da palavra voz. Daí, já na sequência, nós vamos voltar. Dessas vozes que nunca se alteram e que mais doces, quem é doces? Vozes doces. E que mais doces se tornam, quem tornam? As vozes. Quando fazem, quem fazem? As vozes. Fazem alguma censura. Olha o alguma se referindo à censura. Concordância nominal. Fácil, né, gente? Quais as classes de palavras que se modificam para concordar com o substantivo? Vamos lembrar quais são as 10 classes. Vamos recordar? 10 classes gramaticais. Vamos lá. Adjetivo, advérbio, artigo, conjunção, interjeição, numeral,
pronome, preposição, pronome, substantivo e verbo. As 10 classes. Dessas 10. Vamos tirar o substantivo, que nós estamos falando que ele é o que manda em tudo, né? Vamos deixar. Tiramos o substantivo, já ficam 9. Dessas 9, tem 5 que vão se modificar. 5 que vão se modificar. E 4 que não se modificam, que são invariáveis. Então, 5 variáveis, plural, singular, diminutivo, aumentativo, e 4 que não se mexe nelas. Olha só. Artigo vai mudar, pronome muda, verbo muda, adjetivo muda, numerais muda. Professora, os numerais eu não consigo entender muito, porque eu estou pensando aqui. Palavra 3. A gente não pode falar trezinho, trezão, 4 também não muda. E o 5 também não muda, professora. O 6 também não muda. Sim. Nem todas mudam. Mas o 1 muda. O 2 muda. Olha só. Eu tenho um celular. Eu tenho uma pulseira. Eu tenho dois celulares. Eu tenho 2 pulseiras. Percebe? Você viu como ela se modifica? A palavra pulseira é feminino, o meu numeral vai para o feminino. O meu substantivo é masculino, o meu numeral vai para o masculino também. E pensa lá, 21 pessoas, 21 eleitores, substantivo feminino, numeral feminino. Substantivo masculino, numeral masculino. Entendeu? Tá muito rápido. Puxa, vou desacelerar então. Ó, então lembrando, o substantivo vai ficar girando, vai tudo gira em torno do substantivo. Hora do quiz. Vem perguntinha para você. Eu vou colocar a perguntinha, vou sentar um pouquinho e vou te dar alguns minutinhos para você responder. Olha lá. Temos essa questão 1. Dá uma olhada e vê se você responde. Já nós vamos comentar a resposta disso. Conseguiu? Conseguiu? Então, classes de palavras, nós já sabemos que são 10 que se modificam para concordar com o substantivo. Então, só sobram 9 classes de palavras que se modificam. Nós vamos ter a letra A, adjetivo advérbio. Já sei que a letra A não é, porque advérbio não é uma palavra invariável. Aqui, ali, lá, não posso colocar nem no singular, nem no plural, nem no diminutivo e nem no aumentativo. Letra B, adjetivo, modifica. Artigo, modifica. Numeral, modifica. Pronome, modifica. E verbo, modifica também. Vou para a professora. Então, é a letra B, possivelmente. Mas nós não vamos, porque nós somos inteligentes e nós também não vamos entregar tudo assim, pronto, acabou. Não, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir lá e averiguar e provar que tá certo. Advérbio na letra C. Já sei que essa é uma questão que está descartada. Por quê? Porque advérbio ela é invariável.
Substantivo, já vou descartar também. Substantivo? Concorda com substantivo? Não, não faz sentido nenhum isso. A Gláucia concorda com a Gláucia? A Maria Júlia concorda com a Maria Júlia? Ixi, que coisa, que absurdo é isso, né? As posições da gente são da gente, não é a gente concordando com a gente mesmo, né? Outra pessoa pode concordar com a gente, mas a gente concordar com a gente? Então, nós temos, vamos lá para conferir, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo, é a letrinha B. Vamos para o outro quiz. Olha lá, número 2. Leia com calma, enquanto eu vou descansar um pouquinho. Muito bem. Você viu que questão grande? Essa questão exige um pouquinho mais de tempo para leitura, né? Mas o comando é: o deslumbrado estudante fez novos amigos no primeiro dia de aula. Isso tudo que está entre aspas, no singular fica: o deslumbrado estudante fez novos amigos? Ficou igual a questão. O deslumbrado estudante fez novos amigos? Nossa, que problema grosseiro de concordância, não achou? Grosseiro, novos amigos? Parece a gente, né? Falando aí as canetas, enfim. Aí na oralidade, na brincadeira, e no nosso dia a dia, lá na informalidade, não tem problema, porque isso é uma marca nossa do Paraná. Mas na escrita, não. Os deslumbrados estudantes fez novos amigos? Meu Deus, os deslumbrados estudantes fizeram novos amigos, claro. A letra D. O deslumbrado estudante fez um novo amigo no primeiro dia de aula. Será que é essa? Você acha que é? Então, veja, você vai dizer assim, professora, mas é que esse um aqui me confundiu um pouco, porque lá em cima não tem esse um. E aqui você teve que aparecer. Na verdade, às vezes a gente precisa fazer algumas alterações, algumas adaptações para a mensagem ficar perfeita. Nesse caso aqui,
Esse ele pode ser considerado um artigo indefinido, qualquer amigo, um amigo qualquer, ou ele pode ser considerado um numeral, ele fez um só, ele não fez dois. Professora, e como é que eu vou saber? Pelo contexto, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que isso você vai saber, porque é uma coisa que está internalizado pra gente, tá? É só precisamos estar um pouquinho atentos ao que acontece aí. Se eu perguntasse, isso daqui é um artigo ou é um numeral? Dependendo, você ia ter que analisar para me responder. Se você dissesse, professora, pode ser um artigo e pode também ser um numeral, eu teria que aceitar. Sabia? E que legal que é a língua. A língua é maravilhosa. Se a gente tem argumento, é ótimo. Olha a nossa respostinha. O deslumbrado estudante fez um novo amigo no primeiro dia de aula. Vamos para frente. Exercício número 1. Pegou seu caderno, seu lápis. Beleza. Vamos ver agora como os artigos e os numerais, que são o mote da nossa aula, né, se modificam para concordar com o substantivo. Releia o seguinte trecho do texto A Escola da Vila. Eu vou ler com você. Durante os 15 dias em que fiquei em casa, curando-me das febres, eu via da janela as crianças passarem em grandes bandos, a hora em que terminavam as aulas. Beleza? É isso. Vamos ver o que o exercício está pedindo. Está dizendo assim, reescreva esse trecho aqui, substituindo o termo crianças, olha lá, temos crianças aqui, ó, substituindo o termo crianças por meninos, e o termo aulas por estudo. Faça as modificações necessárias. Então, veja, você vai ter que pegar e reescrever esse trecho aqui e vai substituir crianças por meninos, tá? Olha lá. O trecho é esse. É isso daqui. Substitua crianças por meninos. Substitua aulas por estudo, tá certo? Então tá, eu vou deixar nesse slide aqui, não se esqueça. Substitua crianças por meninos. Substitua aulas por estudo, tá bom? Estudo. É no singular. Nós vamos trocar um feminino plural por um singular masculino. Aqui nós vamos trocar um feminino plural por um masculino plural. Eu vou aguardar 4 minutinhos, ó. Temos ali a nossa ampulhetinha dizendo que o tempo está passando e marca de 4 minutos para você fazer essa alteração, tá bom? Então vai lá. Bom trabalho para você.
Conseguiu? Conseguiu fazer? Ou ainda a professora está sendo muito rápida? Ih, professora, não passaram 4 minutos não, que eu contei aqui, passaram só 3. É verdade? É verdade. Passaram só 3 e eu tô me policiando aqui porque não tô mantendo a palavra com vocês. Ufa, agora deram 4. Vamos lá. Você refez, trocou crianças por meninos, trocou aulas por estudo. Vamos ver como é que ficou? Durante os 15 dias em que fiquei em casa curando-me das febres, eu via da janela os meninos passarem em grandes bandos, a hora em que terminavam o estudo. Ficou assim? Perfeito! Você, professora, mas eu mudei aqui, ó. Eu mudei terminavam para terminava, porque eu fiz aqui, o estudo terminava. Sim, exatamente. Se fosse a palavra o estudo que tivesse em jogo nesse caso, você estava certinho. Só que, ó, quem terminavam? Os meninos, a hora que os meninos terminavam o estudo. Então, terminavam está se referindo aos meninos e não ao estudo. Então, a questão aqui é assim. O que se modificou então, professora? Olha lá, que palavras sofreram mudanças com a alteração do gênero do substantivo? Os artigos as, que foram substituídos por os. As crianças, os meninos. E o artigo o, que foi substituído, que eram as aulas, ficou substituído por o. Professora, tem uma coisa que eu já vi aí na sua aula, que você usa respectivamente às vezes. O que é respectivamente? Respectivamente é as coisas na ordem em que elas aparecem. Então, por exemplo, ó, minha filha e eu temos 25 e 50 anos, respectivamente. Olha, eu não falei minha filha primeiro, então a idade de 25 vem primeiro. Eu não falei eu depois, a idade de 50 vem depois. Ó, minha filha e eu temos 25 e 50 anos, respectivamente. Se ligou? Percebeu? Entendeu? Não, professora, não tem problema. Fique tranquilo. Reescreva o trecho a seguir, exercício 2, passando os termos em destaque para o singular. Faça as modificações necessárias. Olha lá, temos 4 minutos para você responder essa questão, tá? As 4 ou 5 ruas, com a maioria das casas de telha, os 3 ou 4 sobradinhos, as casas comerciais sempre cheias de mercadorias e de gente, as missas aos domingos, a banda de música e de 10 figuras. Muito bem. Você tem a palavra casas e missas, que estão no plural. O exercício é: reescreva o trecho a seguir, passando os termos em destaque para o singular. Então, você vai reescrever tudo isso aqui e vai pegar esses termos que estão destacados e vai colocar no singular. Tirando do plural e colocando no singular, você vai ver que você vai ter que fazer algumas outras alterações aqui também, para o texto ficar com concordância nominal perfeita, tá certo? Ó, a professora vai deixar 4 minutinhos. Acho que é demais, não é, gente? Acho que 3. Vamos combinar? Eu coloquei 4 no slide, eu vou fazer 3. Aí na próxima aula vocês falam, não, professora, tá indo muito rápido. Ó, comecei a marcar 3 minutinhos para vocês, bom trabalho, e eu já volto na sequência.
Muito bem, 3 minutos já se passaram aqui no meu reloginho. A gente tinha combinado, eu marquei 4, mas 3 eu acho que são suficientes, né? Você colocou os termos em destaque, casas e missas, deixou no singular. Vamos ver como é que ficou? As 4 ou 5 ruas com a maioria das casas de telha, os 3 ou 4 sobradinhos. Agora, casa comercial. Casa, você trocou casas por casa. A casa comercial sempre cheia de mercadorias e de gente. A missa aos domingos, a banda de música de 10 figuras. Viu? Que legal que ficou? Por causa que o substantivo saiu do plural, veio para o singular, nós já tivemos, então, uma mudança. Vamos lá. Você percebeu que os adjetivos também se modificam por causa dos substantivos. A escola, velha. As escolas, velhas. Substantivo, adjetivo é qualidade, ó. Caneta, preta. Cabelo, louro. Óculos, degrau. Enfim. Qualidade e característica são os adjetivos. Hora do quiz. Temos lá. Essa aqui ficou legal. Essa aqui eu vou fazer junto com vocês agora, tá? Quando chegou da capital para dirigir o grupo escolar da vila, o prédio... Opa, essa aqui vai funcionar. O prédio em que as casas em que as aulas funcionavam. Essa aqui deu certo, professora, letra A, que o O funciona aqui, o prédio. Em que as aulas funcionava, professora, não tinha que ser funcionavam, perfeito. Então, essa aqui a gente já vai deixar de lado, porque já sabemos que não é. Mas vamos continuar, porque às vezes a professora deve ter errado aqui na digitação. Vamos dar uma olhadinha? Aí, a próxima palavrinha é mobiliário, está no singular. E nós temos os mobiliário. Funciona? Professora, mas às vezes a gente fala as canetas, os cadernos, os livros. Sim, falamos, mas tá errado. Na informalidade nós até podemos falar, mas na hora de escrever não podemos. Então, a letra A realmente não é. Vamos para a letra B? Prédio. Os prédio, professora? Os prédio? Não. Mas vamos continuar, professora, que você pode ter errado. Os prédios em que as aulas funcionavam. Opa, professora, funcionavam. Dá certo, pior que dá, vamos lá. Em ruína e os mobiliário. Errado. Nem vamos continuar. Vamos para a letra C. O prédio, ó. O prédio. Beleza, professora. Em que as aulas... Esse mouse... A professora tem que ficar baixada aqui, ó. Aulas funcionavam, dá certo, professora? Certinho. E o mobiliário, opa, tá fechando, de tão velho e maltratado. Perfeito, perfeito. É a letra C, professora? Letra C, nós fizemos aqui. Temos aqui, as primeiras aulas gravadas foram uma surpresa para o ensino público no Paraná. As palavras destacadas são respectivamente. Professora, ou respectivamente. Bom, então aqui tem que ter a classificação dessa primeiro, depois dessa e depois dessa. Por isso que é respectivamente. Então, isso tem que se referir a isso tem que se referir a isso e isso tem que se referir a isso. Vamos lá. As palavras destacadas são respectivamente. Primeira, professora. A gente já estudou isso, professora. Primeira é um artigo? Não, professora. Artigo é a, o, os, as, uma, uns, umas. Então, a letra A não é, porque se aqui não é artigo. Letra B, numeral, professora. Primeira é numeral, lembra, professora? Que é um numeral ordinal. Opa, vamos lá. Gravada, qualidade da aula, característica da aula. Perfeito, professora. Adjetivo. Foram, é um verbo. Professora, então é aqui. Claro, é a letra B. Professora, mas a letra D tem verbo, ó, verbo aqui, verbo aqui. Adjetivo aqui, adjetivo aqui. Numeral aqui, numeral aqui. Então, a letra D também tá certa, professora? Não. Por quê? Por causa da palavra respectivamente.
Se é respectivamente, primeiro tem que vir o numeral, depois o adjetivo e depois o verbo. Confere, tá certo? Fiz com vocês a nossa respostinha que tá certa aqui. Vamos lá para um dos últimos slides nossos. Coloque no plural. O primeiro caso de Covid-19 surgiu na China. Colocar isso no plural. Como é que vai ficar isso? Os primeiros casos... Não, professora. Horrível. O primeiro caso... Mas não é plural, professora? Então, aqui tá errado. Aqui tá no singular. Tá igual lá em cima. Os primeiros casos, professora, plural, de Covid-19 surgiu na China. Os primeiros casos surgiu. Os primeiros casos surgiram. Vamos lá para a letra D? Olha a letra D. Os primeiros casos de Covid-19 surgiram na China. Portanto, eu e você, a gente conseguiu achar a resposta certa, que é a letra D. Tá certo? Bom, né? Aí fica para vocês a historinha que eu pedi o texto lá na primeira aula. Escrevam o texto. Ser um bom escritor ou uma boa escritora é estar atento à concordância nominal quando lemos ou produzimos um texto, tá? Esse um aqui, esqueçam, abstraiam, por favor. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Um beijo, um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima aula.